A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus por todas as coisas. Hoje vamos continuar o estudo aqui do livro de Jeremias, o capítulo 41, de 18 versículos. O título fala, morte de Gedalias. Quem que era Gedalias, irmãos? Era um judeu. Quando Jerusalém é sitiada, por Nabucodonosor, está escrito aqui na palavra de Deus, nos capítulos que está aí no canal, está na Bíblia, 40, 39, a gente vem em 38, vem falando sobre isso. Nabucodonosor deixa em Jerusalém o povo mais pobre e coloca Gedalias, que era um judeu, mas ele escolheu para ficar ali. Irmãos, e a gente vai ver aqui uma história que acontece envolvendo o povo de Deus e Jeremias também. Interessante, irmãos, que nos desperta, as situações parecidas que acontecem na vida nossa hoje de muitas pessoas, que por falta de não observar a palavra, não vigiar, não obedecer a palavra, irmãos, às vezes pratica a mesma coisa. Ou, irmãos, você vai dizer assim, pastor, você está exagerando. Não. Às vezes, irmãos, a gente, humanamente falando, não tira a vida de ninguém usando uma arma, uma faca, mas com a língua, com a palavra, ou de outra forma. A gente vai ver algo aqui que vai nos chamar muita atenção aqui. A gente vai comentando aqui, os irmãos vão lembrar isso que a gente está falando aqui, para a glória de Deus. Sucedeu, porém, que no mês 7º que veio Ismael, filho de Netanias. Esse Ismael, que fala aqui na palavra de Deus, também era judeu. Filho de Elisama, de sangue real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e comeram pão juntos ali em Mispa. Foram fazer um banquete juntos, irmãos. Versículo 2. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto de governador sobre a terra. 3. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele e com Gedalias estavam em Mispa, como também os caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. 4. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, depois que mataram Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló, de Samaria, 80 homens com barba rapada, as vestes rasgadas, e retalhando-se, trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levar à casa do Senhor. Então os irmãos vê que esse Ismael faz um banquete, irmãos, e convida, que aqui era o rei, que era Gedalias. Irmãos, algo falso, mentiroso, para pegar ali uma fragilidade ali na segurança do rei, que era o Gedalias, e tirar a sua vida. E junto ali, irmãos, tinha uma parte do exército, uma parte pequena, dos caldeus, que eles matam também. Ah, meus irmãos, vocês veem aqui que o que Deus vinha falando através da boca do profeta Jeremias, irmãos, não era para o povo se rebeliar contra a autoridade do rei da Babilônia. Não é para o povo, irmãos, voltar-se contra aquilo que era permissão de Deus para ensinar o povo. E esse Ismael, com homens que estavam com ele, estavam se rebelando. Irmãos, vamos continuar lendo a história e falar mais coisas aqui. Versículo 6. E saindo-lhe ao encontro de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, chorando, sucedeu que, encontrando-lhe, disse, vinde a Gedalias, filho de Aicão. 7. Sucedeu, porém, que, entrando ele até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, e os homens que estavam com ele. 8. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael, não nos mate, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel, e eles por isso o deixou e não os matou entre os seus irmãos. 9. E o poço que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. 10. Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mispa, isto é, filhas do rei, todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão.
e levou os cativos de Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar os filhos de Amon. Os irmãos vê que quando aqueles homens vêm com a barba raspada fazer ofertas ao Senhor, irmãos, de cereais, não tinha animais ali, irmãos. Babilônia sitiou Jerusalém. E esse Ismael que mata a Gedalias e os homens que estavam com ele, irmãos, entra no meio desse povo, se disfarçando que iam fazer até oferta ao Senhor, irmãos, retornando com eles. Irmãos, passa perto desse poço, que tinha uma história ali, quando, aqui diz a palavra de Deus, Asa, né? Aleluia, ele vem a se esconder do rei de Israel, Baasa, numa outra passagem bíblica lá, no livro de Reis, né, irmãos, que por graça, por misericórdia de Deus está gravado aí no canal, você pode acessar aí. A gente está organizando o canal, fazendo as playlists, tudo direitinho para vocês acharem com mais facilidade. Glória a Deus, aleluia. E tem essa história que aconteceu lá. Então, e nesse poço, irmãos, Ismael esconde os corpos ali. Irmão, uma rebelião gigante contra a autoridade do rei Nabucodonosor. E você vai, vou dizer algo aqui que você vai falar assim, não é assim, pastor, mas é. E era uma rebelião contra Deus. Porque Deus não queria que ele fizesse isso. Deus queria, irmãos, que o povo ficasse sujeito às ordens de Nabucodonosor até passar aquele período de 70 anos, irmãos. Tinha que passar aquele período, irmãos. E entende-se aqui pela Bíblia, irmãos, esse mês que fala aqui no primeiro versículo, que era entre setembro e outubro, que foi mais ou menos 3 meses após a Jerusalém ser sitiada. Irmãos, tinha que passar, tinha que suportar a correção, a disciplina, que vinha da parte de Deus. Não era para se rebeliar, não era para matar ninguém, não era para fazer as coisas com a sua própria força do seu braço, errado ainda, irmãos. Que Deus não agradou dessa posição desse homem de Deus chamado, que era conhecedor da palavra, mas não estava agindo como homem de Deus, Ismael, irmãos. Irmãos, você está numa situação difícil, oposta, você está aí passando por algo, fique firme, irmão. Espera no Senhor. Ele te fortalecerá, Ele te ajudará, Ele será contigo. Não tome decisões precipitadas, não fale nada, não abre sua boca. Às vezes, o abrir da sua boca para alguém, você mata com as suas palavras, o poder da palavra, a fé daquela pessoa, a vida espiritual daquela pessoa, irmão. Ismael aqui mata esses homens, irmãos, joga naquele poço, pensando que ia esconder, ninguém ia ver. Ah, meu querido, nada fica escondido aos olhos de Deus. Versículo 11, irmãos, para a gente continuar até o 18, para encerrar hoje o capítulo 41, tem um outro título que fala assim, ó, Joanã persegue Ismael. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careia, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e se foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé de grandes águas que há em Gibeão. 13. Aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careia, e todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. 14. Todo o povo que Ismael levara cativo em Mispa virou as costas e voltou-se para Joanã, filho de Careia. 15. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã e fugiu para os filhos de Amon. Irmãos, nada ficou escondido que chegasse aqui ao conhecimento de Joanã aqui, que com os príncipes de exército foram atrás dele para o punir, irmãos. Irmão, nada nessa terra que alguém faça, se é errado, irmãos, e houver arrependimento, Deus perdoa. Mas se não houver arrependimento, irmãos, tem o salário do pecado, é a morte. Mas se você faz as coisas, irmãos, no Espírito, Gálatas fala isso. Aquele que planta na carne, colhe corrupção, mas no Espírito a vida eterna. Irmãos, a Bíblia chega a dizer para nós que naquele dia, aleluia, vai se abrir os livros e o livro da vida. Esses livros, irmãos, são os livros das obras. Irmão, bendito seja Deus, irmãos.
Em Coríntios 3, chega a dizer que a obra do tal vai ser provada, seja ela feno, palha, no fogo. Tem obras que vai ser de ouro, de prata, outras vão ser de feno, de palha. Vão haver detrimento, perca, mas o tal será salvo. Irmão, façamos para o bem em todo tempo, para o nome do Senhor ser glorificado, irmãos. Aleluia! Que ele seja adorado na sua e na minha vida, mas não o mal, igual Ismael fez aqui, irmãos. Versículo 16 ao 18. E a gente encerra hoje o capítulo 41 para a glória de Deus. Então tomou Joanã, filho de Careia, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o restante do povo que havia ele resgatado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, e as mulheres, os meninos e os eunucos que haviam recobrado de Gibeão. 17. Partiram indo habitar em Jerutimã, que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito. 18. Por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Irmãos, esta história bíblica, nós vamos continuar falando dela no capítulo 42, irmãos, da vida desse homem chamado Ismael. Você vê que aqui nesse capítulo 41, irmãos, é a primeira vez que a gente lê um capítulo com 18 versículos e não fala de Jeremias. É interessantíssimo isso aí, uma curiosidade no livro aqui, irmãos. Tem mais curiosidade? Dezenas, irmãos. E a gente vai lendo aqui, vai falando, vai aprendendo, vai prestando atenção, o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando, você vai recebendo a vitória e nós vamos recebendo aqui e entendendo a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Jeremias 41 hoje encerrado, para a glória de Deus. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Dê um dia, tarde ou noite de vitória, de bênção para a sua vida, de conquista. Você nos ajude aí no canal deixando um joinha, aí o like aí. E se possível, irmãos, traga inscritos, pessoas da sua casa para ser inscritos no canal. Nos ajude, amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.